E nós vamos falar mais sobre vazamento de dados. Nós estamos em contato agora com o Caio Cunha, que é presidente da WSI Master Brasil. Caio, boa tarde. Boa tarde, como vai? Prazer. Bom, vamos falar de uma questão que tem preocupado aí os brasileiros, afinal se fala do vazamento de informações de 100 milhões de dados, de 100 milhões de clientes que tiveram os dados vazados, e esses números, esses dados circulando na Dark Web, que é uma área de difícil acesso da internet, podem ser comercializados, podem levar a irregularidades, a aquisição de empréstimos, de compras, uma série de coisas. Eu queria saber, Caio, como é que se pode lidar com essa situação? Né, do ponto de vista do consumidor, inclusive o Banco Central está disponibilizando aí uma ferramenta para as pessoas checarem se houve abertura de alguma conta. Você acha que isso funciona? Porque nós tivemos também o lançamento aí de alguns serviços que, na verdade, poderiam fazer com que as pessoas mostrassem, colocassem à disposição ainda mais dados, né? Não, é verdade o que você falou. O mundo digital hoje é um caminho sem volta, onde muitas informações circulam, lá onde você vai disponibilizar desde dados básicos como seu nome, seu e-mail, até informações muito mais confidenciais, como conta bancária, dados pessoais mais profundos, como religião, crenças e outras coisas. E esses dados todos estão disponíveis no digital. E hoje temos muitas pessoas. A inteligência humana é muito ampla. Então, desde o lado daqueles que usam essa inteligência para o lado bons até aqueles que usam para o lado errado. Então, é verdade que tem que se deixar muita informação, que existe risco, mas existe também muita segurança que pode ajudar a impedir, né, o vazamento das informações. Mas o público tem que tomar muito cuidado e tem várias regras e leis entrando em vigor por causa disso. Agora, tem como segurar esses mega vazamentos? Porque é uma coisa que tem acontecido com muita frequência, eu chamo a atenção, inclusive, para a ação de hackers no Ministério Público, em ministérios de geral, como já aconteceu no Ministério da Saúde, provocou até instabilidade de dados, da divulgação de números do Ministério. É uma situação muito perigosa que nós estamos vivendo, não é? É verdade, e realmente agora é muito difícil você impedir, né? A tecnologia avança tão rápido, né? E os hackers, a inteligência consegue desenvolver ataques ou formas de buscar informações de outras maneiras. As empresas e com tecnologia começam a criar regras mais severas, mais difíceis para você invadir os dados, mas vai sempre ter aquela situação. Então, o que se recomenda muito é que você siga, por exemplo, você mesmo mencionou, o Banco Central tem um local específico onde você vai poder navegar para ver se tem alguma coisa errada ou sendo divulgada financeira a respeito de contas suas, por exemplo. Então, você tem que fazer um controle, de certa forma, bastante pessoal, de olhar com frequência para seu extrato de cartão de crédito, sua conta bancária e coisas dessa natureza. Agora, caso haja realmente uma situação e você tenha um vazamento e um problema sério que pode prejudicar, recomenda-se sempre você seguir o normal, que é fazer um registro de ocorrência e depois encaminhar isso para o banco em questão ou outras coisas. Mas o digital, apesar de ter esses riscos, ele também tem muito valor, né? Então vale a pena se seguir todas as regras que já foram desenvolvidas, leis pelo Congresso Brasileiro, que já está em vigor hoje, para você poder mitigar ao máximo o risco e ajudar a defender o direito do consumidor que navega por esse mundo digital. E além da questão das pessoas físicas, esse vazamento de dados pode envolver também pessoas jurídicas. E a gente tem casos muito frequentes. Eu citava órgãos públicos, nós tivemos tentativa de atuação dos hackers, inclusive nas eleições do ano passado. Né? Só que o tribunal conseguiu detectar, não atrapalhou as eleições, não teve interferência, mas levou até a um certo atraso. Mas a questão de pessoas, de empresas, pessoas jurídicas que muitas vezes têm os dados roubados e depois são vítimas de chantagem para poder ter a devolução desses dados, né? Exato. Então, nós sempre recomendamos, né, nós somos uma empresa de marketing digital e a gente ajuda as empresas a navegarem nesse mundo digital, a usarem o mundo digital como um meio para
ter resultado, vender mais, ter sucesso, fortalecer sua marca. Nós sempre recomendamos, a gente orienta tudo sobre os aspectos da lei que tem que ser cumprido durante essas ações digitais que a empresa desenvolve, mas recomendamos muito procurar sempre o assessor jurídico da empresa que vai olhar sobre todos os aspectos, porque a situação de risco, então você pode estar acontecendo em várias partes, desde o momento inicial, onde as primeiras informações são colocadas, até trabalho sendo feito com o banco de dados por onde essas informações todas estão sendo retidas e navegando e usadas como base para ações futuras. Então tem que ter controles em todos os aspectos, até no lado, por exemplo, do controlador, que é a empresa que vai manusear esses dados, os seus funcionários que estão movimentando ou trabalhando com essas informações têm que estar cumprindo com a lei em vários aspectos também. Agora, como é que se pode proteger numa situação em que cada vez se exige mais a utilização de tecnologias, de mecanismos, de as ferramentas que vão expondo os dados? Você vai se abrindo para toda uma tecnologia, não é? Para as redes sociais, para a aquisição de mercadorias, os trabalhos todos, até o que foi determinado, imposto aí praticamente pela pandemia, né? O distanciamento nos levou a usar mais tecnologias, e isso acaba expondo as pessoas, e muita gente que não sabe lidar com o básico, né, em relação ao acesso a essas informações e vai aceitando, e não adianta vir aquela mensagem, olha, você está disponibilizando seus dados, e aí vem toda a explicação do porquê de você disponibilizar. Agora, cada site que você abre já vem aquela mensagem, aquele aceito, aí você aceita porque você está com pressa, não é? Então, a pessoa acaba se expondo o tempo todo. É verdade, e esses seus pontos são muito, muito importantes, principalmente lá de senha, por exemplo. Teve uma pesquisa, né, um órgão, uma empresa especializada que identificou que a maior parte das senhas sendo criadas são sequências numéricas, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, realmente as pessoas acabam usando o caminho mais fácil para poder se movimentar. E recomenda-se, não, tem que ter um pouco mais de cautela, tem que seguir ações mais seguras para tentar mitigar os riscos. Mas muitas das empresas que estão convidando o público, atraindo o público na internet, elas já estão cientes disso e já estão criando regras mais severas de controle, 2 senhas às vezes e coisas desse tipo. E as empresas que têm dados muito confidenciais vão usar bases de dados de intranet, que é fora da navegação comum pública, não na nuvem, digamos assim, para as coisas mais confidenciais. Então, isso tudo ajuda bastante. Mas é interessante também que o digital, ele a navegação, você vai ter, assim, o caminho é esse, né? Então o mundo acelerou muito o caminho para o digital. A gente imaginava que as empresas estavam andando numa velocidade X e em próximos 4, 5 anos para estar totalmente na frente. Mas com a situação da Covid, isso tudo teve que acontecer em 1 a 2 anos. Em 2021, está se tendo que adiantar processos e planos de 5 anos na frente, justamente por causa disso. Então, as empresas têm que ter muita cautela com todas as informações que hoje estão no digital, muito mais rápido e muito mais fácil do que era antes. E não tem muito como a pessoa se proteger, né? Tem alguns mecanismos, mas não é 100% garantido, porque, de repente, a empresa para a qual você forneceu os dados, como aconteceu com essas de telefonia, elas é que são invadidas. Exatamente, não dá, a gente infelizmente, você vê que não tem como você dizer, além dessas ações de cautela que está se falando, de exigências que as empresas têm que seguir para cumprir com a lei, é difícil você impedir que isso aconteça. Então, o caminho tem que ser cautela, por exemplo, uma mensagem, um convite. Por exemplo, eu recebi uma vez uma consulta, como é que chama, um dentista, né, que me atendia, um comunicado dizendo para eu entrar no Messenger, pegar o código de acesso SMS, que eu ia poder participar de uma premiação que eles resolveram oferecer. Eu disse, isso não acontece, mas um dentista não vai oferecer esse tipo de trabalho. Então você ignora e não se movimenta. Então tem que tomar muito cuidado para você não pegar, né, em coisas, abrir e-mails quando você desconfia. Então, se você não tem segurança, não avança. Essa é mais ou menos a recomendação para ter um pouco de mais de cautela no digital.
É, exatamente, o problema é que de vez em quando eles utilizam aqueles mecanismos que são normais, né? Porque às vezes até o banco pede para você confirmar determinada operação, avisa de alguma coisa que aconteceu e você digita lá o número, e essa é uma das formas de abrir o espaço aí para eles invadirem os seus dados, todos os seus acessos aí digitais. Mas é isso, nós ouvimos o Caio Cunha, que é presidente da WSI Master Brasil. Caio, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos. 12 horas e 9 minutos.